Obrigado. Feitas as apresentações de formada a mesa, eu passo a palavra e o microfone com nossas precárias condições técnicas ao professor e reitor desta universidade, professor Amaro Lins. Bem, pessoal, bom dia a todas e todos. Quero dar boas-vindas a todos os participantes desse seminário de 50 anos do MCP. Quero cumprimentar aqui, em nome do professor Batista, diretor do centro, toda a comunidade do Centro de Educação, cumprimentar também o professor Zé Ferreira, cumprimentar o nosso professor Flávio Braga e todos aqueles que estão organizando o evento. De modo muito particular, eu quero dizer que é uma grande alegria e uma honra para a nossa universidade receber aqui hoje o nosso querido professor Germano Coelho, um nome, uma ideia ligada à essência do movimento de cultura popular. Então, eu acho que a universidade exerce a sua função, que é de difundir toda uma cultura que foi estabelecida aqui na cidade do Recife e que teve uma grande capilaridade para fora dos limites até do nosso país. Então, esse resgate, pelo que eu entendo, não é apenas uma celebração para marcar simplesmente uma data, mas é uma reflexão profunda para que nós possamos, a partir das ideias, a partir de tudo aquilo que foi desenvolvido, ter um novo olhar para o futuro. Então, o movimento de cultura popular, ele foi buscar nas pessoas, na sociedade, aquilo que nós temos de essencial, né? Quantas vezes nós valorizamos muitas externalidades e quando a essência realmente está nas pessoas. Então, acreditar na capacidade das pessoas, na capacidade do nosso povo de realmente fazer a transformação. Eu quero, então, também dar boas-vindas a todos os amigos do CIEE, né? Os amigos também que nosso professor Germano Coelho, né? Toda a comunidade, os visitantes que vêm aqui participar desse seminário essa manhã. Então, parabenizo, Batista, mais uma vez, o Centro de Educação, parabenizo aí o Núcleo de História da Educação também, né? Zé Ferreira, né? Por essa iniciativa. E eu quero dizer, professor Germano, que ao longo desses anos, né, sendo reitor da universidade, eu tive a grande alegria de ter o senhor sempre por perto. E quantas vezes nas nossas discussões eu aprendi muito, e principalmente a discussão aqui do nosso centro, Paulo Freire, que é uma luz. Eu acho que todo educador, ele precisa conhecer realmente essas ideias de educação para o desenvolvimento e libertação das pessoas. Então, fico muito feliz de poder estar aqui hoje, nessa manhã, participando desse seminário. E agradecer, professor Danilo, aí a sua presença, né? E tantas outras pessoas que vão enriquecer essa discussão aqui hoje, nessa manhã, tá? Então, muito obrigado e muito sucesso aqui a esse evento. Obrigado. Depois de vocês terem ouvido o reitor da Universidade Federal, passa a palavra ao diretor do Centro de Educação, professor José Batista. Bem, professor Amaro Lins, reitor da UFPE, minha saudação. Professor e educador Germano Coelho, né? Pessoa de tantos títulos, de um currículo vastíssimo, a folha de serviços prestados à educação nesse Estado, à política, à cultura nesse Estado. Professor André Ferreira, nosso colega de programa de pós-graduação, né? E em nome dele eu cumprimento todos os professores, estudantes, servidores do Centro de Educação que responderam a este convite que formulou este grupo coordenado pelo professor Breiner para celebrar os 50 anos do movimento de cultura popular. Eu queria começar e vou fazer uma breve fala, porque hoje o momento é de ouvir o professor Germano, né, e a sua sempre entusiasta e vibrante, né, palavra,
né, que traz por onde ele semeia suas ideias, mas também as mesas que estão aqui compostas, eu queria dizer, acompanhando um pouco aquilo que disse o filósofo Gerd Bornheim, quando se perguntou e procurou responder por que a filosofia havia surgido na Grécia. E ele dizia, um livro que ele escreveu para iniciantes da filosofia, que isso seria necessário aduzir ao milagre grego. Né? Foi a resposta que ele se pôs e tentou responder, dizendo, não evidentemente numa linha mística de análise, que a coisa se devia a forças extraterrenas que haviam exercido sobre aquela região lá do Mediterrâneo uma força tal capaz de produzir tão poderosa ferramenta de análise que a humanidade foi capaz de produzir. Em analogia a essa colocação do filósofo, eu me perguntaria, né, que milagre produziu em Pernambuco um movimento como o MCP? Será que a gente poderia, a exemplo de Gerd Bornheim, dizer que aqui se operou um milagre pedagógico, um milagre educativo, na mesma linha não mística, mas de encontrar um conjunto de fatores que condicionaram que aqui, em Recife, fosse plasmado não somente uma prática educativa, mas também concepções de educação, não é? Que, como foi muito bem dito aqui pelo reitor Amaro Lins, não somente medraram em Recife, em Pernambuco, mas ganharam outras fronteiras, não é? Outras regiões e outros povos, com o mesmo objetivo de construir e formar a humanidade em nós humanos, que é a finalidade maior da educação, que é nos humanizar. Então, isto faz com que Recife se torne, né, e tenha se tornado o grande foco das atenções naquele final dos anos 50 e início dos anos 60, né, tornando-se assim, né, uma região onde foram construídos parâmetros para o processo educacional das populações. E isto foi tão verdade que aqui se abateu uma repressão violentíssima que levou a que educadores, né, tivessem que deixar esse país para não sofrer o mal maior. Ou então aquele exemplo maior do obscurantismo, que foram aquelas fogueiras de toda a documentação do material pedagógico elaborado, né, com tanto esforço pelos que integraram o MCP ali nos terrenos do sítio Trindade. Né? Quer dizer, esse sinal de obscurantismo maior não há do que tocar fogo em livros, em materiais de ensino e aprendizagem. E isso se fez aqui em Pernambuco. Né? Mas se fez em razão, né, de um contramovimento social que levou à instalação de um regime que durante 21 anos conduziu os destinos desse país, né, como dizia o poeta Chico Buarque, e que quase leva o país a capotar. Né? Felizmente, nós tomamos a mão de direção, retomamos os caminhos da democracia, do Estado de Direito, do respeito à cidadania, retomamos ideias com as quais o MCP se abraçou e procurou semear nas pessoas. E fizemos esse país voltar aos trilhos. Né? E hoje, quando nós olhamos para esse país, cheio de esperança, né? Como que traduzindo a pedagogia da esperança de que fala Freire, né? Nós nos sentimos regozijados, fortalecidos na nossa convicção de que estamos na boa luta e caminhando para o bom caminho. Queria apenas fazer uma breve observação sobre o último dia 26, nesta universidade.
que eu acho que foi um dia ao estilo do MCP. Não tanto pelos resultados, porque qualquer eleição produz resultados, mas eu diria pelo processo, pelo respeito à livre manifestação dos eleitores que se produziu nesta universidade, pelo respeito à liberdade de expressão das ideias, mesmo daquelas com as quais não comungamos, nem a democracia comunga. Mas isto aqui se observou e pudemos dizer livremente o que queríamos para o futuro dessa universidade. Isso é produto de décadas de lutas que tem, não é, no seu background, movimentos como de cultura popular, que nos deixaram este legado e conduzindo essas ideias, fazendo avançar essas ideias, nós chegamos até essa comemoração, como foi bem dito pelo professor Breiner, para não produzir silêncios, esquecimentos. Eu quero com isso parabenizar aos coordenadores do evento, desejar a todos uma boa jornada, uma boa discussão, e que nós possamos sair ao final do dia aqui na certeza de que esses ideais do MCP estão cada vez mais vivos, atualizados, evidentemente, ressignificados, reconstruídos, refeitos pela história dos dias de hoje. Muito obrigado e uma boa jornada para todos. Ouvidas as palavras do professor Batista, diretor do Centro de Educação, eu passo para uma rápida palavrinha de saudação ao professor André, como representante da pós-graduação e coordenador desse seminário. Bem, grande satisfação então que o Núcleo de Teoria e História do Programa de Pós-Graduação da Federal de Pernambuco realiza, esse seminário, essa jornada. Realmente a ideia de estabelecer um olhar, um balanço crítico do que foi o MCP, identificando realmente o que ele contribuiu para a nossa identidade do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista cultural, e notadamente marcando uma posição, como eu diria, político-acadêmica do próprio núcleo, da própria graduação, que é casar discussões e reflexões do ponto de vista teórico, do ponto de vista conceitual, com elementos de movimento social, de impacto político, de impacto na sociedade. É um esforço, como outros grupos também fazem, os colegas aqui também realizam, e que nós, como movimento, nos somamos a ele. Não quero me dialogar mais, agradeço aqui a presença de vocês e vamos então dar continuidade. Obrigado, então, aos membros da mesa. Eu peço, então, aos senhores que desfaçam esta mesa e peço ao professor Germano Coelho que permaneça para que a gente possa, então, ouvir a sua palestra de abertura desse seminário dos 50 anos do Movimento de Cultura Popular, Balanço e Perspectivas.